terra no fim de semana, às vezes a gente descansa, muitas vezes a gente trabalha, mas no domingo a gente vem aqui para edificar um ao outro, para receber uma palavra que venha do Senhor, para que nossas vidas venham a ser cada vez mais transformadas à imagem e semelhança dele. Amém? Enquanto Poliana orava pelos nossos filhos, eu comecei a pensar, porque meus filhos já são um pouco maiores, né? E desde que chegamos aqui na igreja, Gabriel tinha 1 ano, a Luma nasceu, nós já estávamos aqui, e essa sempre foi a nossa oração, para que os nossos filhos conhecessem ao Senhor, tivessem essa identidade no Senhor, tivessem a sua própria experiência. E muitas vezes nós, como pais, não prestamos atenção nas atitudes que nós estamos tendo dentro de casa e o quanto isso pode ajudar ou atrapalhar os nossos filhos de servirem ao Senhor. Quando nós, como pais, desqualificamos pessoas de Deus diante dos nossos filhos ou outros irmãos, os nossos filhos vão falar assim: poxa, eu não quero servir esse Deus. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos nossos filhos. Em momentos de tristeza, de amargura ou de conceitos que a gente possa ter, a gente pode tomar atitudes erradas que vão trazer consequências seríssimas nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Depois existe um grande reprogramar na vida dos nossos filhos por atitudes nossas. Sem contar que, quando nos desviamos e agimos de forma que não agrada a presença do Senhor, nós colhemos esse fruto. Nós colhemos esse fruto de o que a gente semear, a gente vai colher. Deus não se deixa escarnecer. E o Senhor vem nos advertindo, o Senhor vem trazendo palavras, por quê? Porque o Senhor é Pai, porque o Senhor nos ama. Quantas vezes temos que dizer não para os nossos filhos e os nossos filhos ficam bravos com a gente? E eles ficam bravos mesmo, eles ficam tristes. Poxa, pai, eu queria isso. Ok, filho, mas você não vai fazer. Por que não? Você não entende hoje, mas é para a sua proteção. É para a sua proteção. E o não de um pai para um filho, muitas vezes, causa uma tristeza momentânea na vida dos filhos. Eles falam: poxa, não vejo a hora de fazer 18, 21, de casa depois de casar, viu, Luma? Para sair de casa, para... Depois de um longo processo de namoro, não é assim também. Uns 10 anos. Então, mas existem responsabilidades e tem hora que o pai tem que dizer não, e o pai o tempo todo tem o quê? Corrigir a rota na vida dos filhos. Porque uma criança entregue a si mesma, quando crescer, vai envergonhar os seus pais e o mundo vai corrigir a vida dos filhos. Vai corrigir. Nós temos essa responsabilidade. E da mesma forma, Deus tem essa responsabilidade. Jesus sempre teve. Deus é Pai, Deus é Deus. Jesus é Deus. E Jesus, quando esteve aqui na terra, o que ele fez? Ele conquistou, abriu mão da glória dele, ele conquistou os discípulos. Aqui na igreja a gente fala que o ciclo completo do discipulado é conquistar, vamos comigo, consolidar, edificar, enviar e acompanhar. Por que a gente fala que esse é o ciclo completo dos discípulos? Porque foi exatamente isso que Jesus fez na vida dos discípulos. Ele caminhou com eles no período que ele desafiou cada um dos seus discípulos, eles foram conquistados. Daí Jesus começou a andar com eles e foi corrigindo, dizendo: não, esse não é para ser feito assim, isso é para ser feito dessa forma. Foi consolidando. Uma vez que Jesus conseguiu tirar aquela identidade terrena que existia forte na vida do pescador, do cobrador de impostos, do médico Lucas, de todos aqueles que tinham as suas características e colocar do caráter de Cristo neles, ele começou a edificar a sua igreja. Daí, depois que eles estavam edificados, Jesus falou assim: agora vão e façam vocês, e eu vou acompanhar o que vocês estão fazendo. E depois, ele enviou de vez e passou a acompanhar. Jesus sempre acompanhou os seus discípulos, e todas as vezes que eles faziam alguma coisa que não estava correta, Jesus trazia à luz da palavra e corrigia a rota. Nós estamos estudando as 7 cartas de Apocalipse. São 7 cartas de amor, onde Jesus como Pai, onde Deus como Pai
está acompanhando a sua igreja, que Ele nunca deixou de nos acompanhar, nunca vai deixar de nos acompanhar, porque o objetivo dele é que todos sejamos como Ele e que um dia a gente vai entrar nesse altar, no casamento com o noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Então ele estava de lá, falando, vou corrigir, estou acompanhando o que está acontecendo na igreja e eu vou corrigir a rota, porque já nos primeiros séculos houveram muitos discípulos, de desvios, e esses desvios estavam levando a igreja para longe da presença do evangelho verdadeiro, daquilo que eles já tinham aprendido e passaram, de certa forma, a obedecer ou a seguir esses pequenos desvios. Só que um pequeno desvio aqui, numa reta pequena, por exemplo, se eu desviar 1 milímetro daqui até lá, talvez vá dar 15 centímetros ou 1 metro daqui até lá. Mas numa vida inteira, um pequeno desvio nos leva completamente para longe da presença de Deus. E Jesus estava falando assim, levou João para a ilha de Patmos e começou a trazer a ele a revelação. Preciso falar com a minha igreja. E ele falou muitas coisas. Ele começou falando com a igreja. Qual que foi a primeira igreja mesmo? De Éfeso. Éfeso é uma igreja completa, onde tudo funcionava, mas eles haviam perdido o primeiro amor. Eles estavam fazendo as coisas mecanicamente. Nós temos como fazer, aprender a fazer o sistema e agir mecanicamente. Depois ele falou com a segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que era pobre, porém rica. Ela era pobre financeiramente, mas rica no Senhor. Porque havia perseguição, eles perdiam o trabalho, eles não tinham como sustentar. E Jesus adverte através do apóstolo João para que essa igreja permaneça firme. E mesmo em momentos de muita pressão, ao invés de exalar a sua própria identidade, que vem exalar o bom perfume de Cristo. Quando a gente vê o apóstolo, um discípulo, né, Estevão, onde está lá em Atos, capítulo 7, ele estava pregando o evangelho, e ele foi duramente confrontado, e os fariseus não gostaram do que ele estava falando, porque ele estava falando a verdade. A verdade do evangelho, ela não nos confronta, ela não massageia as nossas vidas. Senão não seria um momento, um lugar que nos leva para uma conversão. Seria falar, não, querido, continua do jeito que você está, Deus é bom, você vai bombar, hein? Ó, vocês vão bombar. Isso não é o evangelho. O evangelho de Cristo, ele tem que nos confrontar com amor, né? Para não ser igual a Éfeso, com amor para quê? Para que a gente se mantenha fiel àquilo que ele já ministrou nos nossos corações. E Estevão estava pregando o evangelho, eles falaram, prendam Estevão, senão você vai ter problema. Ele não parou, ele continuou pregando e ele foi apedrejado. E no momento que ele estava sendo mais pressionado, que ele estava sendo apedrejado, ao invés de exalar amargura, tristeza, falou, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, os caras estão me jogando pedra. Ele falou assim, oh Deus, perdoa esses caras aí, eles não sabem o que eles estão fazendo. O que é isso? É exalar o bom perfume de Cristo. E depois ele fala assim, como foi bom, os apóstolos falam, como foi bom ter sido perseguido, ter sido provado, estar sofrendo por causa do evangelho. O evangelho nos leva para uma outra dimensão. Não é uma dimensão de restaurar as nossas vidas somente para essa vida, para essa terra passageira aqui. É para que a gente venha ter já um espírito de gratidão a Deus, que mesmo que eu seja perseguido aqui, um dia eu vou estar adorando o Senhor. Né? A gente sabe que a gente precisa de ter fé, esperança e o amor. E a única coisa que vai ter lá no céu vai ser o amor. Porque a fé e a esperança, a gente não vai precisar mais, a gente vai estar diante de Deus. Então, a igreja de Esmirna é uma igreja que recebeu pressão e Jesus falou assim, fiquem firmes, aguentem até o fim esse tipo de pressão e exalem o bom perfume de Cristo na hora que vocês estiverem sendo esmagados. Não deixe que as situações os paralisem e não se corrompam com o que está acontecendo. Na semana passada, o pastor Marciano ministrou sobre a igreja de Pérgamo. É uma igreja de Pérgamo, e o tema da mensagem era a cilada das falsas doutrinas, onde estava sendo instituído dentro da igreja estava sendo instituído a doutrina de Balaão, que levava o povo a um engano, que levava o povo a pequenos desvios daquele propósito que Deus tinha para a vida deles. E hoje a gente vai estar falando de uma igreja chamada Tiatira, que está falando sobre falsos profetas e busca por sinais. E o versículo base diz assim, tenho, porém, contra ti que toleras a essa mulher, Jezabel,
que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Vamos ler comigo? Senhor, nós estamos aqui para buscar a Tua presença, para buscar a Tua direção, e clamamos que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Nos traz, Senhor, a essência, o significado, por que o Senhor escreveu essa igreja, para que a gente venha aprender. Nós somos Teus filhos, nós somos o Teu povo, queremos andar segundo a Tua palavra, nos direciona. Sê conosco, nós te exaltamos, porque o Senhor já abriu mão da sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui sentados, 2000 anos depois, podendo falar do Teu amor, e sendo restaurados por Ti. Continua essa obra em nossas vidas e ministra mais uma vez nos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler? Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras o que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, há tanto quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E a promessa? Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês entenderam um pouco do que foi dito aqui? Ele está trazendo uma direção, ele está advertindo que Jezabel está no meio da congregação, e ela está trazendo ensinos, que está trazendo dúvida no meio do povo, está levando ao povo a se prostituir, está levando ao povo a se distanciar de tudo aquilo que Deus já havia ministrado no coração deles. Essa igreja já estava estabelecida, não era uma igreja nova, é uma igreja que já existia, eles já andavam segundo a palavra de Deus, mas com a prática, com a chegada de Jezabel, ela veio desvirtuando aquilo que acontecia na igreja e trazendo confusão no meio do povo. O objetivo de Jezabel era completamente levar o povo para longe da doutrina de Deus. Jezabel é um espírito de Jezabel. Aqui não quer dizer que a mulher realmente chamasse Jezabel, mas esse era o espírito de Jezabel, um estilo de vida de uma pessoa que traz engano, de uma pessoa que tem o desejo de desviar, de desvirtuar tudo aquilo que é de Deus. Fazendo alusão a Jezabel, que está no Velho Testamento, em 1 Reis. E aqui Jesus se apresenta novamente com um título. Qual que é o título dele? Não está no boletim de vocês. O título aqui é assim: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze, semelhança ao bronze polido. Essa igreja era uma igreja, essa região era uma igreja, essa cidade de Tiatira. Existiam fábricas, existia comércio, era uma cidade próspera,
mas não havia uma prosperidade política nessa cidade. Entre as 7 igrejas, Tiatira era uma igreja de menor influência política, mas era próspera no sentido financeiro, pelo comércio, pela venda e fabricação de produtos de uma forma geral. E geograficamente, ela fica situada na parte oeste da Turquia, até hoje. Quem for visitar lá, Oriente Médio, essa região aqui, quem for lá na Turquia, na parte oeste da Turquia, vai falar, aqui ficava a igreja de Tiatira. Eu nunca tive desejo de ir para essa região, mas nos últimos anos eu tenho tido desejo de conhecer essa região, de pisar onde Jesus pisou e passar por lugares históricos, onde a gente pode aprender um pouco mais de tudo aquilo que a gente tem lido, que a gente tem mergulhado e aprendido a respeito de Jesus. E do ponto de vista do noivo, uma igreja numerosa em obras, mas tolerante aos falsos profetas. Ponto 1. Anotei. Qual é o problema desta igreja? Sendo que ela era uma igreja que trabalhava, que ela estava crescendo, mas ela simplesmente estava tolerando os falsos profetas. Como eu consigo tolerar os falsos profetas? Como eu consigo retirar os falsos profetas? Isso tudo dá trabalho. Na semana passada, quando o pastor Marciano estava ministrando aqui sobre as falsas doutrinas, praticamente é o mesmo princípio. O falso profeta está no meio da igreja, ele se levanta e a gente tem que confrontar. Como eu vou confrontar o falso profeta? Conhecendo a verdade, sabendo que o que ele está falando é mentira. Nós estamos falando aqui a nível de igreja, mas eu quero que você identifique, assim, nós somos igreja, como se cada um de nós fôssemos uma igreja. Então, igreja, quando um falso profeta chegar perto da gente, como eu vou conseguir identificar? Para que eu não venha a ser enganado e não venha a se desviar da presença dele. Nós precisamos conhecer o verdadeiro. Nós precisamos saber se aquilo que ele está falando está de acordo com o que a palavra de Deus diz. O crescimento da igreja hoje é muito grande. Já falamos aqui, a internet deu vozes a muita gente. E nós ouvimos muitas coisas. Coisas que fazem sentido. Coisas que não fazem sentido. Mas a árvore ela é reconhecida pelo fruto. Hoje, nós temos a capacidade de adotar pessoas que não estão próximas da gente como se fossem nossos líderes. Porque tantas ministrações que a gente pode estar ouvindo de pessoas que a gente não conhece o fruto, mas pelo que é ministrado via internet, nós falamos, eu quero ser como essa pessoa. E sem perceber, a gente se torna parecido. Nós temos o que a gente precisa para que a gente consiga identificar quando Jezabel se aproxima da gente para nos tirar da presença. A Bíblia diz que ela prostituía, que ela levava os servos do Senhor a prostituir. Ou seja, ela levava as pessoas a fazer vontade da carne. Sabe aquelas frases assim? Não é bem assim. Não é bem assim. Vai para a igreja, vai lá, tudo bem, mas não é para tanto. Não precisa se desviar tanto daquilo que a gente fazia no passado. Jezabel. Séries que a gente assiste. Não sou contra a série, televisão. Não gosto muito de videogame, mas esse é o gosto de barro, tá, gente? Detesto. Mas é bom que vocês me conheçam. Mas existem muito espírito de Jezabel levando a gente para longe da presença. A gente vai fazendo pequenas concessões. A hora que você vê, está longe da presença. O coração fica petrificado. A gente fica insensível à voz espiritual do Senhor sobre as nossas vidas. A gente ouve uma palavra, daí a gente passa a chamar os pastores de chato e quadrado. Assim, é normal, os líderes também. Então, temos que tomar cuidado. A Jezabel está no mundo. Se ela está dentro da igreja, ela não está lá fora? Lá fora ela está despida. Né? Tá. A gente tem que tomar muito cuidado. Se está aqui na palavra, se está sendo advertência para a igreja de Cristo, é para nós. Essas 7 cartas não são para 7 igrejas, é para uma igreja de Jesus Cristo espalhado pela face da terra. A gente tem que prestar atenção em tudo que já nos foi advertido, para que a gente siga firme para a presença dEle. É o interesse. O Senhor tem um interesse em nossas vidas, Ele veio para todos. Ele veio para todos. Não existe diferença entre
eu e vocês, entre irmãos, nós somos todos iguais perante Deus. Deus é aquele que fez de dois povos um só povo, para que todos viessem adorar a Ele. Se era grego, se era judeu, não importa. Importa que todos tenham em comum o quê? Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Jezabel fala, esse é mais ungido do que aquele. Não existe isso perante Deus. Existe um cabeça, e se nós não estivermos conectados com o cabeça, nós vamos passar a agir segundo aquilo que a gente acha que aprendeu de Cristo. Como que se faz igreja. E sabe uma outra coisa que é triste? As igrejas estão crescendo, o meio de comunicação está crescendo. Então existe um discipulado, e sem você perceber, nós nos tornamos discípulo daquilo que a gente aprende, e que não é de acordo com a palavra de Deus. A gente começa a reproduzir. Então a Jezabel não só cria o desvio, como cria discípulos, pessoas que passam a seguir e agir exatamente igual a ela. E pessoas humildemente estão dentro da igreja, reproduzindo aquilo que Cristo não mandou fazer, por ignorância. Cabe a nós, igreja, entendermos o que está acontecendo, colocar nossas barbas de molho e andar na presença do Senhor. Mas se eu sou igreja e eu não me relaciono com a palavra, eu vou estar vulnerável ao que estão me falando. Por favor, peguem um boletim, peguem a Bíblia, vão na Bíblia e vão lá ver. Se a gente vai falando alguma coisa errada, vem a gente, conversa com a gente vai falar, rapaz, eu interpretei errado, me perdoa. Daí a gente vem aqui de púlpito e pede perdão. Agora, a gente vai andar de acordo com o que a palavra está mandando que a gente ande. E nós todos temos que ser assim, amém, igreja? Para que a gente não venha ser enganado por nenhum espírito de Jezabel. Sabe aquela conversa mole? Pô, vem com lisonja. Pô, você está bem, né? A lisonja. Porque ninguém conquista ninguém falando, pô, tá tudo errado. Não, não, não. É conversa mole, que vai chegando, chama de canto. Na hora que você vê, já levou para o engano. Daí nosso coração fecha. Temos que tomar cuidado. Amém, queridos? Vamos analisar o quadro. Conheço as tuas obras, aquilo que eu já li. Teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Qual era o problema, então? Que ela tolerava a profetisa Jezabel. Jezabel corrompia por onde passava. Jezabel, quando se casou, a Jezabel do Velho Testamento, com Acabe, ela foi morar em Jezreel, e lá, essa cidade de Jezreel, que Acabe era o rei, essa cidade adorava o Senhor. Com a chegada de Jezabel, essa cidade passou a adorar a Baal. Jezabel é manipuladora. Jezabel não é mulher não, viu? O espírito de Jezabel é mulher, é homem. Jezabel representa, sabe o quê? É o diabo. E nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente precisa detectar e repreender o que a gente precisar, que for necessário. Mas não é a vida de uma pessoa, não. Mas Jezabel é manipuladora. Manipulava a cabeça do rei para que tudo fosse feito de acordo com a vontade dela. Manipulava o Acabe e fazia ele todas as suas vontades. Em Apocalipse, ela representava alguém que causava problemas na igreja. Alguém que fazia do povo de Deus se desviar do caminho. Versículo 2:20. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Com Jezabel veio o sincretismo. Ela representa os falsos profetas. Vamos comparar o que estava acontecendo nas igrejas. Em Éfeso, está no boletim de vocês, se odiava os falsos profetas. Em Pérgamo, os falsos profetas eram tolerados. E em Tiatira, eles foram promovidos. Os falsos profetas foram promovidos. Eles estavam dentro da igreja, eles tinham o direito de ensinar. O que os falsos profetas fazem? Ponto 2. Se auto-intitulam profetas. Tenho, porém, contra ti, que a ti toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Os falsos profetas perseguem os verdadeiros profetas. 1 Reis 18:4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, os falsos profetas levam o povo à perdição. 1 Reis 21:25. Ninguém ouve
pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Características de Jezabel: manipula até conseguir o que quer, ensina coisas erradas ou fora do contexto para retirar pessoas da presença de Deus. Sempre promove o pecado através de oferecer coisas agradáveis à carne. É uma pessoa perigosa e destrutiva. Sempre age com lisonja, elogios, atitudes de conquistas para conseguir o que quer. Sabe, muitos anos atrás, um frigorífico em Nova York, o nome do frigorífico chama Butcher's Dressing Meat Company. Segura essa, hein? A pronunciation é do nível... Ele precisava levar... Esse frigorífico fazia abate de muitas ovelhas. E eles estavam tendo dificuldade de alinhar as ovelhas para que se alinhasse ao matadouro. E eles contrataram lá um bode, um bodão branco. E puseram um sino no pescoço do bode. E esse bode foi treinado para conduzir estas ovelhas ao matadouro. Então ele vinha, e as ovelhas admiravam aquele bicho lá, achavam que era um ovelhão, era uma ovelha grande, e ele estava no meio das ovelhas. Elas não viam ele como um bode, mas ele era treinado, e ele pegava e levava todas as ovelhas alinhadas até chegar no matadouro. E ele disse que fazia 7, 8 viagens por dia, com um número de ovelhas enorme, enorme. E Jezabel é comparada a esse... Tem até um nome, existem várias pregações em inglês que usam esse bode. O bode, como é? Goat Judas. Deram o nome de Judas para ele. Põe lá na internet, você vai achar lá o Goat Judas. É um traidor, picareta que está no meio das ovelhas, para quê? Para levar as ovelhas até a morte. E Jezabel é comparada a ele, porque ela se mete no meio do povo, ela tem a cara do povo, ela se levanta com o objetivo comum do quê? De levar as ovelhas para o matadouro. Porque uma vez que tira as ovelhas do meio do rebanho, elas ficam frágeis, ficam vulneráveis às investidas do diabo. E Jezabel é comparada assim, tem que tomar cuidado com o bode Judas. Alguém está tentando te tirar da presença de Deus? Sai para lá, capeta, né? Bode Judas, sai fora em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E ela é comparada a isso. Dizem que, aqui, segundo o estudo, ele fazia de 8 a 10 viagens por dia, calcula que durante a sua carreira profissional, né, conduziu à morte cerca de 4,5 milhões de ovelhas. Pensa num bicho ruim. Chegava, ele levava todo mundo até o matador, chegava lá, ele virava e voltava. Daí falava, next. Ele vai só tirando. Jezabel tem essa função, de tirar o povo de Deus de dentro da igreja. Depois teve um outro frigorífico. Olha o bodão, olha o Judas ali. Olha. Teve um outro frigorífico também em Detroit que usou a mesma estratégia para tirar as ovelhas de dentro do navio para levar ao matadouro. Então, nós temos que saber o que é bode, o que é ovelha. E sabe o que é pior? Tem hora que esse bode Judas está aqui dentro, ó. Está aqui dentro. Daí ele quer fazer coisas que não agradam a presença de Deus. Aí você repreende esse bode safado. Desculpa a palavra, né? Eclesiástica. Repreende esse bode. Porque ele tem vontades que são longe da presença de Deus. Ele tem vontades que alegram a carne. Ele tem vontades que se for feita essa vontade, a morte é certa. Porque uma vez separados da presença do Senhor, a gente fica vulnerável ao ataque do diabo. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Os astutos inimigos estão ao nosso derredor. Uma vez que eu estou vulnerável, eles entram e fazem o que querem com as nossas vidas. E o maior inimigo está aqui. A Bíblia diz que o maior ímpio. E se esse cara que já é ímpio, que tem que ser esmagado pela palavra a cada dia, dá ouvidos para uma outra palavra que agrada a sua alma, a sua carne, ou um desejo do passado, uma fragilidade do passado, se acredita naquilo, já era. A igreja está completamente vulnerável à investida do inimigo. A gente tem que repreender. Cuidado com o que lê. Nessa época do carnaval é interessante ver as notícias do Brasil, né? Você tem que ver com um olho só. Assim.
Para quem ainda assiste Globo, né, daí é complicado. É complicado. Daí você fala assim, não, estou vendo a matéria, né? Daí o olho vai assim, ó. Nossa, a matéria ficou interessante. Gente, nós somos feitos de carne. Sabe quem é santo? Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos feitos de carne. Fala quem não é curioso. Quem não é curioso? Fala, não, eu sou santo. Deus me chamou para ser pastor, viu? Eu sou santo. A hora que passa aquilo, não tem interesse nenhum em olhar. Daí a carne fala, dá uma olhada lá, meu. Sai fora, meu. Sou casado. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com os nossos telefones. Temos que tomar cuidado com o telefone dos nossos filhos. Temos que tomar cuidado. O que cada um tá vendo. Com os nossos... Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Quando nós mudamos para essa casa, eu ia pôr um televisor em cada quarto. Daí eu decidi não pôr, para que todo mundo assista a TV na sala. Para controlar os seus filhos? Não, para que a gente tenha um momento de comunhão. Né? É mais fácil, né? Mas recentemente chegou um videogame em casa, já tem um ano, daí tem uma televisão lá, e esse videogame dá para assistir filme, Netflix, YouTube, dá para assistir tudo. A gente tem que olhar o que está acontecendo. Jezabel, ela entra por todos os caminhos. Está aqui dentro, e lá fora ela está solta. Aqui dentro ela está mais controlada, ela tem que se submeter. Aqui dentro Jezabel tem que dar a paz do Senhor. Aqui dentro, porque se ela usar uma linguagem diferente, as pessoas vão reconhecer na hora. Aqui dentro ela dá a paz do Senhor. Ô, meu irmão, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Quer dinheiro emprestado? Ela vai oferecendo. Né? Daí olha para você e fala, nossa, você está tão bonito, hein? Cuidado com a Jezabel. Ela é um instrumento do diabo para roubar, matar e destruir. Estou trazendo alguns exemplos que possam estar acontecendo na nossa vida prática, mas isso aqui está na palavra de Deus e é uma advertência para as nossas vidas, amém? Como se dá o crescimento dos falsos profetas no seio da igreja? Através de um espírito de engano, de um conjunto de regras, sem ação espiritual efetiva. Olha, o que aconteceu em Éfeso, existia um conjunto de regras e eles faziam que tudo funcionasse. Mas tinha ido embora o primeiro amor. Às vezes a gente está servindo um conjunto de regras. Nós não servimos um conjunto de regras. Nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. Nós servimos a Jesus Cristo de Nazaré. E todas as atitudes que nós temos a nível espiritual servem para trazer um fruto. O que eu estou fazendo no mundo espiritual tem trazido fruto para a minha vida? Tem trazido fruto para minha esposa? Tem trazido fruto para os meus filhos? Se nós servirmos conjunto de regra, nosso relacionamento vai ser frio e chato e eu não vou querer. Se eu for ao GE, for uma aulinha, um conjunto de pessoas, abra aí, lê, tal, a paz do Senhor, eu te vejo domingo, é frio e chato. A igreja funciona através de relacionamentos. Se nós não nos relacionarmos, nós não vamos ter liberdade de ser a mão de Jesus Cristo na vida uns dos outros. A gente precisa não servir um conjunto de regras. E o espírito de engano tem sempre um conjunto de regras junto. Na 1:11, de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Se prega o que o povo quer ouvir sem correção de rota. Deus passa a ser servos de nossas palavras proféticas. Olha, quer conhecer um profeta ou um falso profeta? O profeta vai falar a palavra de Deus. Deus não está submisso à palavra do homem. O mundo espiritual, nós podemos ligarmos na terra e ligar no céu e clamar a misericórdia do Senhor para que as coisas venham a acontecer. Mas fala assim, faz isso, faz aquilo. Deus é servo? Deus é servo, Deus não é servo não. Deus é Senhor, nós somos servos de Deus e estamos aqui para falar a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus não transfere a glória dele para ninguém. Colossenses 2:23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra os impulsos da carne. Palavras que estavam sendo ministradas no contexto sobre adultério,
Não tem. Tais coisas, esse conjunto de regras tem efeito, tem aparência de sabedoria, mas não tem um fruto. Como o princípio de engano prospera no corpo. E esse é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção. Vamos anotar aí. Por quê? Porque dormimos. Hã? Porque dormimos e porque não estamos atentos. Porque é que no meu está aqui com... Vocês tinham que preencher o dormimos aí, não? Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mateus 13:25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Queridos, quão atento nós estamos em relação às ciladas do inimigo? Se nós formos uma igreja que dorme, sem ser nos domingos, se nós formos uma igreja que dorme, o inimigo vai vir e vai semear o joio no meio do trigo, e a gente só vai perceber que ele cresceu, que o joio está no meio depois que ele crescer. E quando ele crescer, o estrago é muito grande. Igreja de Jesus, nós somos essa igreja. Quanto nós temos submetido à vontade de Jezabel, ou temos aceitado, ou já temos caminhado nessa rota. Ponto 2. Porque antes do espírito de engano, há um espírito de fariseu que vive em busca de sinais. Jesus fez muitos sinais, mas os fariseus não paravam de pedir provas de sua deidade e do seu poder. Mateus 16:1. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Essa é uma das características que mais levam pessoas a submeterem a falsos profetas. A busca por sinais. A busca por sinais. Hoje existe uma igreja mística que busca sinais. Eu quero ver sinal, eu quero ver sinal, eu quero ver sinal. Eu falo aqui, o maior sinal que possa ver de milagre de Jesus Cristo é uma transformação nas nossas próprias vidas. Os sinais eram feitos, os sinais vão continuar a ser feitos por Jesus, segundo a vontade dele. Mas 90% da palavra dele é correção de rota para que nós nos alinhemos à vontade dele. Quando eu vim de um lar espírita católico, que nós não vivíamos sem sinais. Nós tínhamos sede por sinais. Íamos fazer alguma coisa, íamos atrás de sinais. Buscávamos lá o curandeiro. E nos submetíamos a tudo aquilo que tinha que ser feito para que o meu desejo fosse realizado. Dentro da igreja hoje não está diferente. A busca por sinais faz com que cresçam o número de falso profeta. Vai crescer. Igreja, nós temos que voltar à raiz, voltar para a essência. Voltar para a essência. Para que esses falsos profetas não cresçam mais no meio do povo de Deus. Nós não vamos tolerar falso profeta no meio do povo de Deus. Mas se eu não leio, se eu estou dormindo, se eu estou desligado, se eu me alimento 2 vezes por semana, eu vou no restaurante 2 vezes por semana, tá beleza. Eu como aquilo e eu vou crer. Daí eu aprendo, eu me converto nesse formato, eu vou reproduzir aquilo que eu aprendi. Não é isso, igreja. Outra coisa, a igreja tem se transformado em restaurante. Com amor. Muito amor. Eu vou lá naquele restaurante comer lá. Não gostei do atendimento, não. A comida estava legal, mas no final, o cafezinho estava aguado. A igreja não é restaurante, não. Aqui a igreja é palavra de Deus. A igreja é viver o que Cristo deixou para as nossas vidas. A igreja não é comer num restaurante de manhã, outra tarde, outra noite. Isso não é igreja, não. A igreja é relacionamento. E o povo de Deus, sabe o que o povo evangélico, entre 40 a 60 milhões hoje no Brasil, sabe o que eles representam? Consumidores. A mídia e o sistema gospel transformou o povo evangélico em consumidores. Eles têm produto para tudo. Produto para tudo. Comércio em tudo. Jesus não mandou a gente fazer isso, gente. Jesus mandou a gente viver. E quando a gente vira um consumidor, a gente toma presa fácil. Daí a empresa de marketing vem e fala, olha, o caminho é esse. Vamos levar esse povo a isso. E vai nos desviando do caminho do Senhor, que é o quê? Transformação de vida.
caráter de Cristo sendo impregnado nos nossos corações. Quanto disso tem acontecido na minha vida? Quanto eu me deixo levar pelo que tem sido demonstrado de comércio, gospel nesse mundo? Igreja é mais simples. Jezabel está aí, deitando e rolando. Porque viramos consumidores. Nós não somos consumidores. Nós somos o povo de Deus. E outra coisa, nós fomos chamados para uma guerra. A guerra está sendo travada e eu estou lá escolhendo. O ar-condicionado está muito gelado ou está muito quente. Eu não gostei daquele louvor, viu, Eda? A gente se coloca nesse lugar e nós estamos aqui para cultuar ao único que é digno de receber, né? A honra e a glória, a força e o poder, né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real. Somente a Ele ministramos o louvor, né? Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso, e com isso a gente põe para fora todo falso profeta. Amém? Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, a gente está indo lá para a igreja de Éfeso, antes da advertência de Apocalipse. O propósito é que não sejamos sempre ovo no meio do povo, não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por um vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bodão, Judas, lobo devorador. No Velho Testamento, em Ezequiel 13, 3, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. E adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falasses adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que tal eu não falei? Vistos que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas acaiam. Paz, paz, só que não há paz. Aí fala, quando se edifica uma parede, eles edificam uma parede e a parede está feia, e os profetas vão lá e pintam para disfarçar como se aquela parede estivesse bonita. Queridos, é muito sério. É muito sério. Se nós analisarmos as profecias, todas as profecias do Velho Testamento a respeito de Jesus foram profecias coletivas, que foi falado a respeito de uma pessoa que viria. Agora, profecias e palavras de Deus para homens, para indivíduos, para pessoas, para reis, todas foram profecias e palavras de direção para correção. Não tem aquela profeta. Você está com o som da prosperidade. Não tem base bíblica. Deus pode falar. Deus pode falar. Igreja, em nome de Jesus. Se alguém fala, você está com o som da prosperidade, eu falo, amém, dá essa grana aqui que eu estou querendo. Está satisfazendo minha carne, meu desejo. Vamos prestar atenção. Deus se levantava para corrigir o povo. Não é só para falar, você é bonitinho, viu? Ó, continua tratando sua esposa do jeito que você quiser, tá bom? Faz os seus negócios da forma que você quer. Deixa seu filho andar da forma que você quer. E você vai ter um som de prosperidade, você vai ser um mantenedor do reino. Vai plantar batata, isso não existe. Isso não existe, gente. Nós temos que atender, acordar o que está acontecendo. Chega de mentira. Chega. Até quando a gente vai ficar tolerando um falso profeta no meio do povo de Deus? Nós somos o povo de Deus, nós temos discernimento, nós temos a palavra, o Espírito Santo fala com a gente, vamos clamar a Ele. Vamos testar a palavra profética. Eu creio que Deus se levanta até para falar, pô, você vai ser abençoado, querido. Você tem mudado sua estratégia, você fazia um trambique aqui, outro ali, não faz mais, Deus vai te honrar e você vai prosperar. Agora, o cara não tem uma mudança de mentalidade, ele veio para Cristo. E agora vai ser
um super-homem? Não existe. A gente vem para Cristo, começa um processo de transformação na nossa vida. Senão ia ser igual assim, fiz matrícula na LA Fitness, já sou malhador. Estou fortão. Não, querido. Já fiz matrícula, já faço parte da LA Fitness. Não é assim. Eu faço parte do corpo de Cristo, agora é um processo de transformação na minha vida. É um processo. Quer ficar sarado? Vai malhar. Quer crescer em Cristo? Vai orar, vai ler, vai buscar a presença de Deus. A hora que o falso profeta encostado do seu lado, você fala, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus, você não tem autoridade sobre a minha vida. Vai semear onde você quiser, vai plantar da sua batata onde você quiser, aqui não. E outra coisa, nós temos que proteger uns aos outros. Nós temos que proteger os nossos irmãos. Agora, se a gente estiver dormindo igual um banana, olha o que vai acontecer. Neguinho vai levar a pessoa que está do nosso lado sem a gente perceber. Nós temos que nos levantar como povo de Cristo, igreja, em nome de Jesus. É com amor, é com amor. O Senhor já está nos advertindo faz tempo sobre aqueles que chegam com conversa mole para nos levar para longe da presença do Senhor. Tudo aquilo que se desvia da verdade. Tudo aquilo que se desvia da verdade. Não estou falando que nós somos os únicos que temos a verdade, não. Existem que não se dobraram a Baal. Fala mais alto. Isso. Nós não somos únicos, mas a gente tem que ter o discernimento para que nós não venhamos ser dobrados com conversa mole de Jezabel. Em nome de Jesus. Amém? Com amor. São atingidos os que buscam palavras agradáveis, que massageiem o ego, que traga mudanças e não traga mudanças profundas. Ponto 5. Deus chama ao arrependimento. Se Deus é um Deus misericordioso, se eu pegasse Jezabel naquele... ele fala lá que ele deu tempo para que ela se arrependesse. O negócio era tirar Jezabel no chute, mas eu não sou Deus. Eu não sou Deus, graças a Deus. Ele vem ministrando, né, para que eu me torne mais parecido com ele. Espero que no futuro eu não venha dar mais essa declaração, que eu tiraria ela no chute. Entendeu? Mas é um processo. Lembra que eu falei? Eu já aceitei o Senhor, estou nesse processo de ser reprogramado para não dar o chute na Jezabel. Deus chama, olha só, Deus chama ao arrependimento, Ele dá tempo. A misericórdia dEle, meu Deus. Porque se a misericórdia dEle fosse um pouquinho menor, a gente não estaria aqui. Ou no mínimo, eu. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, ela foi ministrada. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ponto 6. Quais as consequências? Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Jezabel e seus filhos tiveram uma morte terrível. Tem um texto de 2 Reis que não está no boletim de vocês, eu vou ler rapidamente. 2 Reis 9. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube então e se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olha, Jeú foi o 11º rei de Israel e ele foi ungido pelo profeta Elias. E ele foi levantado por Deus para trazer juízo sobre Jezabel e sobre os seus filhos. Jezabel sabia que Jesus estava chegando. Daí, o que ela fez? Como ela tinha esse espírito de prostituição, pintou os olhos, ela se enfeitou toda. Para quê? Para a hora que ele chegasse, ela ia tentar dobrar Jeú, seduzir Jeú. Jezabel seduz. Queridos, ninguém cai em pecado se não for antes seduzido. Temos que ter um pacto com os nossos olhos para que não venha, que as coisas desse mundo que nos levam para longe da presença de Deus não nos venham seduzir. O que pode, cada um som do coraçãozinho, né? Tem coisas que nos seduzem, que a gente realmente gosta. E essas coisas estão alinhadas com a vontade de Deus? Daquele que abriu mão da vida dele para que eu estivesse aqui? Vamos pensar, fazer um scanner no nosso coração. O que me seduz? O que me seduz? Quando a gente vai fazer um estudo sobre estatísticas do número de coisas que acontecem dentro da igreja, não convém falar.
não convém falar. O número de pessoas com problema de pornografia, adultério, estatisticamente falando, é horrível. É horrível. Aí você fala, é 30%. Aí você for na roda de 10, 3 está com problema, né? É complicado. O número de informação que a gente recebe é grande. Que Jezabel tem feito graça no meio do povo de Deus. E ela está sendo denunciada em nome de Jesus. E ela tem que cair. Aquilo que seduz os nossos olhos tem que cair por terra em nome de Jesus. Nós estamos sendo tratados no caráter. Aquele que é seduzido e o caráter não está pronto, vai se submeter à vontade de Jezabel. Não vai ser fiel para honrar as suas alianças. Não vai ser homem para manter o matrimônio. Vai se dobrar à vontade da carne, vai ser seduzido por Jezabel, vai abandonar a família. Falta de caráter, falta de Jesus Cristo. Falta de Cristo. Falta de posicionamento em Cristo. Desejo de andar a vida dissolutamente. Quero fazer a minha vontade. Faça a sua vontade, submeta a sua vontade à de Deus e faça tudo aquilo que Ele quer. Quem quebra aliança não está aliançado com Jesus Cristo de Nazaré. Sucumbiu à vontade de Jezabel. É duro? É duro, pastor Márcio. É duro, mas é a realidade. E eu não quero ser seduzido por Jezabel para fazer a vontade da minha carne ou os desejos do passado. Porque aqui está falando qual que é o fim de Jezabel. Jesus falou em Apocalipse, através de João, o fim de Jezabel, e a gente está lendo aqui o que aconteceu com a Jezabel mesmo, com a profetisa, que destronou vários profetas do Senhor. Ela foi completamente destruída. Versículo 33. Então disse ele, Jeú disse, lançai-a daí abaixo, lance-na abaixo, e foram salpicados com teu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Ou seja, ela tentou seduzir Jeú. Jeú tinha uma missão, ele tinha sido ungido pelo profeta Elias, ele foi lá e cumpriu a missão. Jogou Jezabel pela janela, e ela foi atropelada pelos cavalos, pelas carroças. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, a cabeça, né? Os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Voltaram e avisaram a Jeú. E ele disse, esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. E não somente isso, os filhos dela, em 2 Reis 10, 7, sucedeu, pois que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, os mataram, 70 homens, e puseram suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. Esses também foram os filhos de Jezabel com Acabe, morreram, e todos da descendência de Acabe, que eram 70 pessoas, todos eles foram mortos, a cabeça deles foram arrancadas, e foram mandadas para Jeú, debaixo de uma palavra de um homem de Deus, de uma direção de Deus. Ou seja, a Jezabel pode ter uma prosperidade passageira, mas vai chegar uma hora em que a mão do Senhor vai pesar e vai corrigir o que tiver que ser corrigido. Quando Acabe morreu, Jezabel, o filho dele, o filho de Acabe, qual que é o nome dele? Jorão. Foi Jorão. Ele assumiu. E Jezabel continuou a reinar através do filho. Ela reinava através de Acabe e passou a reinar através do filho, até que veio o juízo de Deus. Queridos, nós não vamos sucumbir por Jezabel, mas se ela está tendo um pouco de vantagem passageira, vai acabar, porque a mão do Senhor vai pesar e vai arrancar a cabeça dela, dos filhos, da descendência, e a carne dela vai ser comida por cachorro. Você está desejando mal para os outros? Não. Nós estamos falando no mundo espiritual. Nós estamos falando no mundo espiritual. A palavra que o Senhor tem para as nossas vidas é que a gente venha se arrepender. Amém? Aplicação prática. Vamos aplicar? Escolhamos bem os nossos conselheiros. Quem nos aconselha? Quem eu busco para me aconselhar? Na área espiritual, na área profissional? Na área do contador, né?
para pagar menos taxa, para pagar mais taxa. Nós temos que nos aconselhar. Quando nós formos buscar um conselheiro, é bom que a gente olhe o que essa pessoa tem dentro de casa. O que esse conselheiro, quais são os frutos desse conselheiro. Porque existem muitas pessoas pregando a palavra de Deus, pregando sobre casamento, que não conseguem manter um casamento. Muitas pessoas pregando sobre educação de filhos, que não conseguem educar os seus filhos, não conversam com os seus filhos. E se eu ia falar de Jesus e não tiver relacionamento com Jesus, vocês podem também dar uma paulada. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor e nós precisamos saber quem a gente elege para ser os nossos conselheiros. Porque a gente vai acabar submetendo a direções que podem não ser bíblicas. Amém? E a gente fica parecido com os nossos conselheiros, sabia? Eu lembro, quando eu falo de conselheiro, árvore, fruto, eu lembro que meu tio tinha ele criava abelha, e ele tinha um pomar enorme. Daí tinha a área das laranjas, daí tinha a área dos eucaliptos, ele tinha uma plantação enorme. Daí a gente comprava lá, daí ele vendia o mel do eucalipto, o mel da laranja. Interessante que as abelhas, como é que ela faz, aquele negócio que ela faz lá? Os negócios do pólen dela lá. Ela vai colocando pólen lá nas árvores de laranja, o mel sai com gosto de laranja. Vocês sabiam disso? Quem já comprou um mel de não sei o quê? Então, o mel sai com gosto da árvore que a caixa de abelha fica colocada embaixo. O mel de eucalipto tem gosto de eucalipto. É mel com sabor de eucalipto. Porque ela poliniza e ela extrai aquele sabor. Então, quando a gente elege alguém para ser o nosso conselheiro, nós vamos pegar sabores. Nós vamos ficar parecidos com pessoas. Nós temos recentemente agora no Brasil um novo presidente. E tem aqui um conselheiro, um meio que guru de muitos bolsonaristas lá, que é o tal de Olavo de Carvalho. Falam todos iguais. Então, quem são os nossos conselheiros? A gente tem que eleger bem os nossos conselheiros. Se a gente for eleger um conselheiro virtual, olha o background da pessoa. Amém? Amém, queridos? A gente está falando de aplicação prática. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. 1 João 4,1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2. Fixemos os nossos olhos em Jesus. Vamos ler Hebreus 12:2 comigo? Amém. Tendo os olhos fitos em Jesus. Se Ele é nosso conselheiro, se Ele é nosso modelo, ele suportou a cruz por aquilo que estava proposto. Nós temos que suportar a morte por aquilo que está proposto nas nossas vidas. Ponto 3. Passemos tudo pelo crivo da palavra. Salmos 119, 105. Vamos junto? Salmos 1, 2, vamos. Mateus 22, 29. Amém. Vamos ficar de pé? Queridos, a conclusão diz assim: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
O que Deus tem ministrado nos nossos corações nesses últimos dias são advertências, 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 para que a gente não se desvie de forma alguma daquilo que Ele já nos deu. E nessa conclusão, na última parte dos versículos, em relação da advertência de Apocalipse a essa igreja de Tiatira, Ele diz: tão somente conservai o que tendes. O que nós temos? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a vida de Cristo. Isso já está dentro da gente. Se nós usarmos esse filtro, os falsos profetas não vão prosperar no nosso meio. Mas que a gente venha deixar de dormir. Quero orar junto com vocês. Que vocês venham junto comigo fazer uma análise em relação a todas essas cartas que nós já recebemos. Como está o nosso primeiro amor com Cristo? Como que está o nosso amor? Nós temos amado? Nós temos vivido? Ou nós já passamos a viver tudo aquilo que a gente aprende dentro de uma instituição, de um mecanismo, que a gente faz todas as coisas de Deus automaticamente, sem sentir aquele toque do Senhor, sem sentir aquele amor, aquela empatia. Queridos, nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue. Não vamos chamar ninguém de Jezabel. Nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Eles agem através de pessoas que eles não têm corpo. Mas nossa luta não é contra carne e sangue. E como está o nosso amor, nossa empatia, na dor do irmão, na dificuldade do irmão, ou até mesmo naquele momento de cegueira que o nosso irmão pode estar passando. Que esse amor venha renascer dentro de nós. Aquele primeiro amor venha fluir. Que a gente venha se entregar. E o primeiro amor é o ágape, aquele que se dá. Amém? Ou como na igreja de Esmirna, que estava sendo perseguido. Quando as perseguições estão chegando, nós temos sucumbido, nós temos gritado ao invés de exalar o bom perfume de Cristo. Vamos permanecer até o final fiel, para que a gente venha receber a coroa da vida. Amém, igreja? Amém? Permaneça fiel na provação. Quando a gente estiver sendo esmagado, quando a gente estiver sendo injustiçado, vamos exalar o bom perfume de Cristo. Eu ministro para vocês o que eu estou precisando e grito na minha vida, que no momento de dificuldade, daquilo que eu acho que é injustiça, muitas vezes não é injustiça. O Senhor está permitindo para ver se eu estou realmente exalando o bom perfume de Cristo. Vamos tomar cuidado para que a gente não venha ser igual a igreja de Pérgamo, que muitos sucumbiram pelas falsas doutrinas de Balaão. As falsas doutrinas estão no mundo, estão no nosso meio. E se nós formos cheios da presença do Senhor, e se nós escolhermos bem os nossos conselheiros, se nós nos submetemos à palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, os falsos profetas não vão conseguir sobreviver no nosso meio. Eles vão sair em nome de Jesus. Quero orar. Senhor, venha sondar os nossos corações, venha sondar as nossas mentes. Venha nos dar entendimento de tudo aquilo que é o Teu reino, meu Pai, em nome de Jesus. Nós somos a Tua igreja e nós entendemos que todas essas cartas são diretamente para as nossas vidas. Nós queremos fazer a Sua vontade, nós queremos transbordar do Teu amor, nós não queremos olhar para a direita ou para a esquerda, nós não queremos sucumbir à prática de falsos profetas, nós não queremos sucumbir a doutrinas que não são cristãs, que trazem engano para dentro do Teu povo, mas nós queremos fazer a Tua vontade. Restaura os nossos ânimos, abre os nossos olhos e capacita-nos, Senhor, para que cada um aqui venha ser uma igreja restaurada, que não permite que Jezabel haja em área nenhuma de nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos, que o Senhor venha sondar os nossos corações e que nós venhamos sondar e alinhar nossa vontade ao Senhor, para que falsos profetas jamais prosperem no meio do povo de Deus. Porque a Tua palavra é luz e falso profeta não anda na luz.
a tua palavra nos traz a claridade e eles não conseguem andar na claridade, eles precisam de obscuridade. Peço que essa palavra venha ser guardada nos nossos corações, Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Se conosco, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Queria saber, na semana passada nós ganhamos um presente. Muitas pessoas entregaram a vida ao Senhor Jesus, e eu louvo a Deus por isso. Essa semana nós começamos os GEs, o lugar onde a gente pode acompanhar e ser acompanhado. Eu queria saber se tem alguém aqui que nunca entregou sua vida ao Senhor, que quer fazer essa declaração diante de Deus e dos homens nessa hora. Tem alguém que nunca entregou a vida ao Senhor, que tem o desejo de se converter? Levante a mão. Glória a Deus, todo mundo veio a semana passada, não é isso? Obrigado, meu Deus, por tua fidelidade. Queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que nós recebemos, que a gente tinha para passar para vocês. O desejo do meu coração é que ela faça morada e que cada vez mais a gente venha estar crescendo na presença do Senhor. Lembrando que o objetivo de Deus, Jesus Cristo, é que cada um de nós venhamos ser pequenos Cristo. Cada um de nós somos uma igreja. Amém?